século XVI, um bispo português encomendou esta série de tapeçarias com a história de Édipo. É uma encomenda extravagante para um bispo. Aliás, no mundo inteiro não se conhece outro conjunto com este tema. Magníficas. Estas tapeçarias contam-nos episódios terríveis que à primeira vista não conseguiríamos reconhecer. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Estas tapeçarias são um tesouro universal, em Portugal e em qualquer parte do mundo. São um tesouro pelo tema, que é um tema raríssimo. Penso que talvez seja o único conjunto conhecido atualmente com o tema da história de Édipo. Pela manufatura, são tapeçarias produzidas em Bruxelas no período mais áureo de produção de tapeçaria de Bruxelas, que são os anos 30 do século XVI. Pela qualidade da própria produção, pela policromia e pela riqueza enorme do modo de representação. É uma tapeçaria que podia ter sido produzida em Bruxelas, mas não ter sido produzida como uma arte sumptuária, que é aquela que nós temos aqui. E depois, é claro, pelo modo como atravessaram o tempo. Eu acho que isso faz hoje em dia dos objetos também a grande preciosidade dos objetos. Estas tapeçarias foram produzidas no primeiro terço do século XVI e hoje estamos a vê-las. Portanto, com esta qualidade extraordinária. É evidente que foram objeto de um restauro competentíssimo. Claro, elas foram encontradas em 1915, portanto num estado já bastante degradado, por Joaquim de Vasconcelos, que imediatamente percebeu que tinha aqui uma peça raríssima. E depois houve uma proposta importante para restauro, só que entretanto rebentou a Primeira Guerra Mundial e elas não puderam ser imediatamente restauradas. Tiveram de esperar até aos anos 50. Nos anos 50 faz um departamento especial para estas tapeçarias no Instituto José de Figueiredo e elas são então restauradas, e é também durante o restauro que se tem perfeitamente a noção da qualidade extraordinária das tapeçarias, porque são lã, fio de ouro e seda. Estas tapeçarias são produzidas em Bruxelas, na manufatura de Peter Van Alst, que é o grande produtor de tapeçarias. Só para ter uma noção, a manufatura de Bruxelas, Van Alst e Bernard Van Orle, eles vão produzir para Carlos V e para o Papa Leão X. Portanto, eles são os fornecedores do Papa e do Imperador. Portanto, o processo era, partia-se de um cartão, com uma pintura, de um desenho. Parte-se de um tema. Primeiro há um tema e depois desse tema há um pintor que vai representar esse tema, aquilo que nós chamamos o cartão. E a partir desse cartão, a tapeçaria, nesta altura, isso durante a primeira metade do século XVI, e depois claro que isto se desenvolve, ela vai tentar superar a pintura, ela vai tentar igualar a pintura, numa altura em que ainda não há pintura sobre tela e é impossível a pintura sobre madeira nestas dimensões, porque a tapeçaria tem também uma componente prática e uma componente ligada a uma ideia do luxo e do conforto. Prática porque era uma coisa que se transportava, e a nível de luxo e de conforto, hoje está frio e nós estamos aqui quentinhas porque temos aqui estas tapeçarias. Quase quentinhas. Quase quentinhas, não é bem assim.
tapeçarias foram encontradas num estado lastimoso. Como é que é possível terem sido tratadas assim, peças tão magníficas, terem sido abandonadas e maltratadas ao ponto de estarem quase irreconhecíveis quando foram... Sim, elas foram encontradas num estado lastimoso, mas há tapeçarias que ficam muito mais degradadas do que estas. Mas a tapeçaria, logo pela sua particularidade física, o facto de ser um têxtil, é uma coisa que se embrulha, que se enrola, que se guarda e que se esquece facilmente. Mas antes de chegarmos às tapeçarias, temos de perceber também o contexto em que as coisas vão desaparecendo. Cada país tem o seu contexto, cada contexto geográfico tem a sua história. Se falarmos na Europa, falamos das guerras mundiais. Se falarmos de Portugal, temos de pensar que há o terremoto de 1755, em que muito acervo de palácios, as grandes tapeçarias dos palácios desaparecem. Há 33 palácios de Lisboa que desaparecem com o terremoto. Temos, a seguir ao terremoto, temos outro momento muito importante, a extinção das ordens religiosas, em 1834, e, portanto, o recheio da maior parte dos edifícios religiosos, em grande parte, é disperso e temos depois de esperar por 1884 para termos o Museu de Arte Antiga, que vai acolher uma grande parte desse recheio, mas muita coisa terá desaparecido. Temos a implantação da República, portanto temos uma série Ainda tivemos os Filipes. Claro, e tivemos muito antes disso... muito antes disso tudo, muito antes disso, Filipes, obviamente, os Filipes entre 1550 e 1640, seguramente claro. também trataram de levar algumas coisas. Claro, portanto há uma série de contextos e é verdade que em alguns museus sabe-se que há tapeçarias que são encontradas em igrejas, em fundos de palácios e que eram utilizadas como cobertores para guardar coisas velhas que se puseram num sótão. O tempo vai passando e as coisas vão sendo esquecidas. Além de deixaram de ser uma moda. Exatamente, é que há sempre um período em que as coisas deixam de ser uma moda. De um bispo esperar-se-ia que encomendasse um tema, as tapeçarias sim, mas um tema religioso, e ir beber à fonte da antiguidade clássica para encomendar uma história tão terrível como a história de Édipo, aliás, como grande parte dos mitos da antiguidade clássica têm uma dimensão terrífica, não é? E eu acho que para se perceber melhor a extravagância do bispo Lamego, caso tenha sido ele o encomendador, é vermos que história exatamente contam estas tapeçarias. Quero começar por nos descrever o que é que podemos olhar e ver aqui. Estas tapeçarias, que são tapeçarias do primeiro terço do século XVI, mas elas contam um dos mitos talvez mais antigos. Os mitos gregos são dificilmente datáveis no tempo. A história de Édipo nós conhecemos através de Sófocles, que é um escritor grego do século V a.C., mas ele vai recuperar fontes muito mais antigas, já desde Homero. Ou seja, portanto, não é excessivo dizer-se que a história de Édipo, que aqui é contada... Sim, é milenar. Sim, tem seguramente muito mais de 2000 anos, provavelmente sim. cerca de 3000 anos. Os mitos gregos não são datáveis verdadeiramente, nós não sabemos quando é que surge o primeiro. Quando é que começam essas histórias? Temos várias adaptações e a Idade Média vai recuperar muitíssimo o contexto clássico, provavelmente é o bispo de Lamego depois, como humanista que se interessa por esta cultura clássica, e por isso a tapeçaria do século XVI vai mostrar muitíssimo histórias que vêm da antiguidade clássica. O que é interessante nesta tapeçaria em particular, nas tapeçarias em geral e nesta em particular, é que a tapeçaria é uma banda desenhada, é como um filme. Portanto, aqui temos toda a história desde o nascimento de Édipo, não até à morte, mas até ao castigo que Édipo se vai infligir a si mesmo, a si próprio. Os pais de Édipo, que se chamam Jocasta e Laio, na realidade, antes de Édipo nascer, Laio achava que não podia ter filhos e Laio vai falar com o oráculo. São reis? São reis, exatamente, são os reis de Tebas, figuras importantíssimas. E, portanto, mais importante era terem descendência. Laio vai falar com o oráculo para saber porque é que não tem filhos. O oráculo é o adivinho, e o oráculo o astrólogo. Neste caso, dirigia-se aos deuses. Aliás, vamos ver na tapeçaria que o oráculo está representado por uma pequena figura do deus Apolo. Ele vai falar com os deuses e os deuses dizem-lhe que ele se tem de considerar feliz por não ter filhos, porque o filho que ele tiver é a causa da sua morte, é quem o matará. E, portanto, Laio decide que não tem filhos, mas depois, durante um banquete, já um pouco alcoolizado, a mulher acaba por engravidar e nós temos ali, então, o nascimento de Édipo, representado de uma maneira muito interessante, e nesse aspecto a tapeçaria quinhentista, e estas, obviamente, que temos o privilégio de ter aqui, são interessantíssimas,
porque o século XVI vai pegar na Antiguidade Clássica e vai sempre representá-la contemporânea do século XVI. Nós olhamos para aqui e não pensamos na Grécia antiga, claro. Clássica, não pensamos em Sófocles quando olhamos para aqui. Pensamos numa corte europeia, renascentista, sumptuária, em que o têxtil tem imenso peso. E, portanto, é assim que é representado o quarto de Jocasta, onde ela acaba de dar à luz. Ela está ali deitada, debaixo de uma cama de dossel. Vejam aqui esta aia que traz um jarro, que é também uma peça de ourivesaria, porque muitas vezes estas tapeçarias eram encomendadas por pessoas que eram também grandes colecionadores. Aliás, o bispo de Lamego foi também um grande colecionador, como era o rei Dom Manuel, que era um grande colecionador também. Portanto, temos aqui peças, tudo o que está aqui representado é um enquadramento sumptuário. Portanto, Jocasta acaba de dar à luz. Vejam que ela está com um ar um bocado triste, um bocado desesperado, porque o bebê acaba de lhe ser retirado. Porque Laio quer escapar à profecia dos deuses. O marido que consultou o oráculo. Quer escapar à profecia dos deuses, e a história clássica nisso é muito interessante. O humano nunca deve desafiar nem tentar escapar ao destino que os deuses já decidiram para ele, e, portanto, ele vai entregar a criança para ela ser morta. E ele está a entregar a criança a um cervo para que ele a mate. Mas o cervo tem pena da criança e não a mata, faz uma coisa que também é bastante cruel, mas bom, a antiguidade, os valores era pródiga na crueldade. São diferentes. Vai furar os pés de Édipo com vai furar os pés de Édipo e vai pôr ali uma espécie de umas cintas de couro e vai pendurar o pequeno Édipo na árvore. E daí talvez o seu nome, porque Édipo na etimologia significa pés inchados, pés magoados. E portanto ali está o bebê pendurado pelos pés. Era uma forma é o correspondente ao, por exemplo, ao abandono de Moisés na cestinha, do Moisés bebê. Toda a história antiga tem uma quantidade de abandonos. O príncipe Páris também é abandonado pelos pais para que a profecia de que ele vai disputar a guerra de Troia não se realize. Ele também é abandonado pelos pais no Monte Ida. A Branca de Neve é mandada matar depois toda a ficção. E depois as histórias exatamente, infantis, são todas devedoras destas histórias. Há uma espécie de arquétipos, na realidade, que vão viajando. Sim. São matrizes de uma história que na realidade se repete e se transforma e se atualiza. E que é inteligível por todas as gerações. E, portanto, são histórias milenares. E depois ali temos uns pastores, provavelmente aqueles que vão salvar Édipo, e que depois, na tapeçaria a seguir, estamos num segundo episódio deste filme, desta narrativa, desta banda desenhada, como queiram, na tapeçaria seguinte, o jovem Édipo vai ser entregue aos reis de Corinto. O príncipe Édipo, abandonado para ser morto, de facto acaba por ser adotado por outros reis. Portanto, Édipo chega à idade adulta sem saber que, na realidade, não é filho dos reis de Corinto. Portanto, ele é adotado pelos reis de Corinto. O rei Pólibo, aqui, rei de Corinto, vejam como tem um tecido que seria certamente um adamascado, um tecido, um veludo... bordado a ouro, se calhar? Ou bordado a ouro, ou tecido com fio de ouro, porque o veludo integra também muito o fio de ouro. O manto, cuidado aqui no manto da rainha, que é um manto muito interessante pelos drapeados. Algumas cores seriam, na origem, muito mais fortes. Porque é uma coisa que nos esquecemos na tapeçaria. Há pigmentos que duram mais. Por exemplo, nós notamos aqui uma presença muito forte do azul e do encarnado. Mas haveria certamente um tom verde que foi desaparecendo mais facilmente, um tom amarelo. Portanto, há cores que resistiram mais, há outras que resistiram menos. Mas uma característica destas tapeçarias da Flandres, e que vai ao encontro também da pintura na Flandres, é o gosto pelas representações da natureza. Por exemplo, a cercadura é um festão de flores e de frutos, que é quase uma pintura científica, é já uma observação muito realista da natureza. Isto é muito característico da pintura flamenga. Terceiro episódio? Vamos para o terceiro episódio. E aqui? E aqui a nossa narrativa continua e mora aqui com algumas questões. Se calhar faltam algumas páginas deste livro, que seria um livro feito em tapeçaria. Já falámos de filme, já falámos de banda desenhada. Todos os exemplos são bons, é uma narrativa. Porque aqui temos
Um momento muito importante da vida de Édipo é que Édipo, como dissemos ali na outra tapeçaria, portanto ele é adotado pelos reis de Corinto, ele vai crescer na corte de Corinto perfeitamente convencido que é o filho dos reis de Corinto, do rei Pólibo e da rainha Mérope, e um dia num banquete alguém lhe revela que ele foi adotado e ele fica muito perturbado com isso e vai consultar o oráculo mais uma vez e o oráculo diz-lhe que ele vai matar o próprio pai e ele que não sabe que é ele fala com os pais e os pais dizem, não lhe revelam a verdade. E como o oráculo diz que ele vai matar o próprio pai, ele sai de Corinto para, mais uma vez, escapar à profecia. Portanto, é quase uma segunda geração. Para ele o pai é o pai adotivo. Para ele o pai é o pai adotivo. E, portanto, a quem ele ama e não quer fazer mal. Exatamente, obviamente. E portanto ele sai de Corinto e ao sair de Corinto e iniciar uma viagem, ele pensa que se está a afastar do desígnio dos deuses e ele está a entrar verdadeiramente no coração daquilo que lhe foi vaticinado. Exatamente, ele está verdadeiramente a percorrer o trilho do seu destino, ao qual ele já não vai escapar. Ali temos a forma como Édipo concretizou o seu terrível destino. Começa a concretizar, exatamente. Ele sai de Corinto e no caminho para Tebas, ele vai até Tebas, ele encontra um grupo de viajantes também, com os quais ele tem um confronto, porque por uma questão de direito de passagem, e ele acaba por matar um desses homens. E justamente esse homem era Laio, o seu verdadeiro pai, o rei de Tebas. O pai biológico. O seu pai biológico, exatamente. Portanto, ali vê-se o confronto e Édipo que está a matar o rei. Depois temos aqui um episódio que é a chegada de Édipo a Tebas, supostamente, quando Édipo entra na cidade de Tebas, só que entre este episódio e aquele, nós temos outro episódio que vamos ver depois na tapeçaria a seguir, que é o confronto... Vamos até lá? Que é aquele episódio pequenino ali em cima. Se virem bem, está ali uma esfinge pequenina, portanto uma figura animal híbrida, com corpo de mulher, com asas. Era um animal aterrador, era um animal que estava a perturbar profundamente a cidade de Tebas, porque era um animal que, ou uma figura, nem sei se aquilo é um animal, porque no fim tem um corpo humano, feminino, mas era uma figura que aterrorizava a cidade, porque matava todos os homens válidos a quem ela questionava com um enigma. Perguntava a cada homem que passava o que é que primeiro tem 4 patas, depois 2 e depois 3, e que à medida que vai novamente passando de 2 para 3 vai se tornando mais fraco. E nenhum homem consegue responder e são sistematicamente eliminados. Até que Édipo confronta-se com a esfinge e ele diz imediatamente é o homem. Quando nasce gatinha, portanto anda com 4 patas, quando está na idade adulta e num pleno vigor anda com 2 pernas e quando envelhece precisa de uma terceira que é a bengala. E portanto ele passa no teste? Ele passa no teste, a esfinge morre e ela aparece ali em cima, morta, deitada, já morta, e ele então tem como prémio, digamos, o direito de entrar na cidade de Tebas e de casar com a rainha viúva, uma vez que o rei de Tebas tinha morrido. E aqui ele já pôs definitivamente o pé no seu terrível destino, porque ele primeiro não sabe que é o assassino do pai, do rei, e não sabe que a rainha de Tebas, Jocasta, é a sua mãe. E, portanto, mãe biológica, portanto ele casa ali, com a mãe. Exatamente, e vejam ali no cinto que ele está identificado Édipus, portanto o nosso Édipo, e a rainha Jocasta. E aqui as 2 figuras da corte que trazem a Édipo, que se torna então rei de Tebas. No fim ele vai ocupar o lugar do seu pai biológico, a coroa e o cetro, símbolos do poder. Depois de se ter casado com a mãe, eles têm 4 filhos, 2 raparigas e 2 rapazes. Portanto, passam vários anos e há uma peste que se abate na cidade. E ninguém consegue resolver esse drama terrível que é a peste. E mais uma vez se vai consultar o oráculo e o oráculo diz que só aquele que conseguir vingar a morte do antigo rei de Tebas, de Laio, só vingando-se a morte de Laio é que se consegue eliminar a peste da cidade. E é o próprio Édipo que quer absolutamente resolver esse problema, vingar a morte do rei, que ele não sabe que o rei é pai dele e não sabe que o rei foi morto por ele. E, portanto, ele vai começar a fazer todo um percurso de pesquisa
de quem? Dos assassinos do rei, que é na realidade o percurso da sua própria vida. Ele vai descobrir a sua própria identidade, ele vai descobrir a sua Foi ele própria... o assassino do próprio pai. Tanto que ele vai convocar uma série de pessoas que lhe vão dizer não procures, não procures, não queiras saber. E ele ameaça essas pessoas e ele quer absolutamente saber a verdade, até que descobre que ele próprio foi o autor da morte do seu pai biológico e que ele casou com a sua mãe. A mãe, quando descobre que casou com o filho, enforca-se, portanto mata-se, e Édipo não se mata, mas não consegue enfrentar a terrível verdade do seu destino, e então com uma fíbula, que é uma espécie de alfinete com que se prendiam as túnicas e os vestidos, tira a fíbula do vestido de Jocasta, que é mãe e mulher dele, e cega-se a ele próprio, e é um temos de andar para trás. Exatamente. Temos de andar para trás outra vez, por isso é que faltará provavelmente um elemento, e ali temos ele, que tem uma espécie de pauzinho na mão, a dita fíbula, e está-se a cegar a si próprio. Mesmo faltando alguma coisa, a história está cá. Nós temos um espaço narrativo do princípio até ao fim. Sugiro que nos sentemos agora para terminar esta conversa com um enigma. De resto, O da esfinge. Não é o da esfinge, mas é outro que eu temo que nunca tenha resolução, porque já não temos hipótese, dificilmente vamos ter hipótese de desvendar este enigma. E o enigma é: por que razão o bispo de Lamego, um bispo católico, encomenda, numa época onde a religião e a ortodoxia da religião era tão fundamental para a vida das pessoas, por que razão encomenda ele uma série com um tema tão pagão? Incesto. Uma história terrível de incesto. A que propósito? Tudo aponta para que as tapeçarias possam ter sido encomendadas pelo bispo de Lamego, quando se tenta perceber quem é este bispo de Lamego, Dom Fernando Vasconcelos, que é bispo de Lamego de 1513 a 1550 e que vai acumular o arcebispado de Lisboa também de 1540 a 1550. E sabemos que era sobretudo um humanista. Este aspecto do humanista é importante porque muitas vezes esquecemos que é nas comunidades religiosas e é nos meios religiosos que a cultura clássica foi mais preservada. Esta ideia que nós temos de diferenciar pagão e cristão, na realidade, se a cultura clássica chegou aos nossos dias, é porque ela é preservada naqueles que escreviam, que copiavam, que a mantinham, e nas comunidades, obviamente, religiosas. E isto é válido para muitas obras clássicas. Todas estas obras vão adquirir, em contexto cristão, um caráter moralizador. E é esse o meu ponto. Eu percebi que era aí que queria chegar. E depois, paralelamente, sabemos também, para chegarmos à corte e se perceber bem, o bispo de Lamego, para lá do humanista, ele tem uma função importantíssima junto da educação moral, e penso que não só moral, da educação num sentido mais vasto, mais completo, dos príncipes, não só na corte do rei Dom Manuel, como depois também na corte do rei Dom João III. Ou seja, ele vai acompanhar, de um modo muito próximo, o casamento do rei Dom Manuel com uma jovem, que é a futura rainha Dona Leonor, que era a noiva do seu filho, futuro rei Dom João. Portanto, o rei Dom João III, o futuro rei Dom João III, tem uma noiva, que é a rainha Dona Leonor, irmã de Carlos V, da Áustria, e essa princesa o noivado vai ser cancelado com Dom João para que ela case com o pai de Dom João. Eles têm 30 anos de diferença. Eu vou caricaturar para se perceber melhor. Sim. Dom Manuel I toma a noiva do seu filho. O filho, evidentemente, não há notícia disso, mas percebe-se com facilidade que fica muitíssimo desgostoso, até porque era lendária a beleza de Dona Leonor. Quando o pai, Dom Manuel I, morre, poucos anos depois, Dom João III tem a tentação de voltar a estabelecer o noivado, abruptamente interrompido pelo pai, com aquela que, entretanto, é a sua madrasta. Aquilo de que há documentação é que Dom João III tem uma atenção especial para a rainha viúva, que era muito jovem, que era mais jovem do que ele, aliás. Onde entramos no domínio da hipótese é considerar que o bispo de Lamego, que tinha essa posição estratégica na educação e no aconselhamento, primeiro do príncipe e depois do rei Dom João III,
terá mandado fazer esta série de tapeçarias com o intuito moralizador de dizer: não tenhas a tentação de casar ou de te envolver amorosamente com a tua madrasta. E aqui haveria uma relação com a história de Édipo, onde Édipo casa com a sua mãe. Claro. Não temos provas disto, Não temos provas mas que há uma nenhumas. coincidência temporal destes fatores todos. Digamos que há uma coincidência entre uma história da antiguidade e um contexto da história verídica. Do século XVI. E um contexto da história verídica. Nós estamos sempre aqui num equilíbrio e num desequilíbrio ao analisar esta tapeçaria, porque é verdade que os temas clássicos eram muito comuns, mas é verdade que é a série mais completa que se conhece atualmente com Édipo. Há algumas representações em tapeçaria de Édipo, mas são fragmentos, são coisas pequenas. Uma série assim que conta a história de Édipo... É única no mundo, que se saiba. Conhecida é única, sim, exatamente. E é um facto também documentado, também, que havia um burburinho entre o povo, um mal-estar quando Dom Manuel I morre e Dom João III começa a visitar insistentemente a madrasta, a rainha viúva. Isso está documentado. O povo incomoda-se, as elites perturbam-se porque lhes parecia... E é possível que o Bispo Lamego tenha encomendado as tapeçarias. Eu não sei se ele terá feito essa relação, porque um historiador nunca pode viajar no tempo, nós só podemos trabalhar com os elementos que temos e a hipótese é sempre uma enorme tentação para qualquer historiador, construir uma história, dar-lhe um princípio e um fim. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que o Bispo de Lamego encomendou tapeçarias e descreve tapeçarias, porque isso está documentado. Nós sabemos era que alguém muito culto, era um alguém príncipe muito culto e era alguém renascentista, de facto. que se interessava. Agora, o porquê do tema, isto só para dizer que tudo pode convergir para que essa justificação se pudesse confirmar. A intencionalidade na escolha dos temas e a raridade, nem é a raridade, tanto quanto sabemos, a exclusividade deste tema aplicado a uma série de tapeçarias, conduz-nos à pergunta inevitável, que ficará seguramente sem resposta, como aqui já nos foi dito, não temos documentos que o provem, mas é a pergunta inevitável: que intenção teria o encomendador quando pede especificamente esta série de tapeçarias com o tema terrífico, incestuosíssimo de Édipo?